Glória a Deus, Ele é digno. Pode mais forte que é para Ele. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória e de todo louvor. Amém? Assente-se aí no seu lugar, em nome de Jesus Cristo. É uma honra, agradeço a Deus por mais a oportunidade de estar aqui. Agradeço a vida dos apóstolos. E agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer na minha vida. E agradeço a Deus por aquilo que Ele já tem feito na tua vida e aquilo mais que Ele vai fazer, por mais que ainda parece que não se realizou, mas creia que Ele vai fazer na tua vida. Que nem a apóstola falava aqui, não desista dos seus sonhos, realmente não desista, mas persista sempre de acordo com a palavra de Deus. Não faça as coisas pelo seu modo de ver, pelo seu modo de pensar, o modo de agir, mas que o seu modo de agir esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por Ele ter me chamado para servir a Ele. Há em torno de 12 anos atrás, Ele me chamou para começar a fazer a obra dEle, e glória a Deus por isso. E é uma caminhada pequena, com certeza, mas eu já vi muitas coisas grandes Deus fazer. E eu digo para você, vale a pena, meu irmão. A palavra do Senhor diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. De repente você tem passado dias em outros lugares que não é na presença de Deus, lugares na presença de amigos que não estão te levando a lugar nenhum. Mas pare e pense se isso tem dado resultado para você. Qual o resultado? Tem sido positivo, tem sido negativo? Aquilo que te afasta de Deus, meu irmão, se afaste. E se volte para Deus, que com certeza Ele vai fazer muito mais além daquilo que você pede ou que você pensa, porque assim diz a palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Amém, igreja? Vamos então meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9. Provérbios é no meio da Bíblia. Salmos, Provérbios. Você abre lá no Salmo no meio da Bíblia e você já encontra Provérbios, é o livro seguinte. Provérbios 9, versículo 10. Diz o seguinte, no versículo 10. Acharam, igreja? Qualquer coisa você acompanha no telão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, igreja, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Ou seja, para nós sermos considerados sábios, ou para nós termos a base, o conhecimento, a sabedoria, nós temos que ter primeiramente o quê? O temor, porque ele é o princípio. Ele é a base. E que temor é esse? O temor que nós temos que ter, o respeito, é o entendimento da palavra de Deus. Para tudo que nós venhamos a fazer na nossa vida, seja para tomar uma atitude, para uma mudança radical, para tomar decisões, de repente para chegar e para falar com alguém, oh meu Deus, me dá a sabedoria. E que sabedoria é essa? É através da palavra. Fale sempre através da palavra. Nós temos que agir, nós como cristãos, agir de acordo com a palavra de Deus. Então a base para as nossas decisões, o princípio da sabedoria é o temer, é o respeito à palavra de Deus. E a gente diz, Deus me dá sabedoria, Deus me ajuda a lidar com determinada situação e tal. E Deus vai permitir situações para que venham na nossa vida. Mas para isso nós temos que usar o quê? Esse princípio da sabedoria, do conhecimento da palavra de Deus. Surgiu uma situação A para você resolver. Puxa vida, o que a palavra diz a respeito disso? Será que eu vou estar agindo certo se eu for dessa maneira? Tá dando para entender, igreja? O princípio da sabedoria é o entendimento da palavra de Deus. Quando um juiz, alguém vai julgar alguma causa no ramo terreno aqui secular, qual é a base dele? É a legislação. É a Constituição, é o direito penal, é qualquer tipo de direito. E a nossa base, igreja, tem que ser a palavra de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, temos que temer a Deus, temer, ter o respeito, ter obediência às coisas do Senhor. E muitas vezes nós agimos de maneira precipitada, agimos de uma maneira que não agrada a Deus, porque nós agimos precipitadamente. A Bíblia diz que peca aquele que se apressa com os seus pés, e muitas vezes nós nos apressamos com os nossos pés e acabamos o quê? Pecando. Porque não agimos com o princípio da sabedoria, que é o temor, é o respeito à palavra de Deus. Nós não acabamos por não respeitar a regra, não respeitar a palavra de Deus. E nós devemos
respeitar essa palavra, igreja. Para tudo na nossa vida, não adianta a gente ter a nossa Bíblia aberta em casa, na estante, com o Salmo 91, com o Salmo 23, porque a Bíblia parada, aberta na sua casa, na estante, ela é como um livro qualquer, mas a palavra tem que ser usada, tem que ser determinada, a palavra foi feita para ser vivida. A palavra não foi feita para botar num quadrinho lá, deixar bonitinho. Tem gente que tem quadro, Salmo 91, que legal aquele salmo, fulano. Eu deixei para proteger minha casa. Não protege nada se tu não viver aquilo que está escrito. Se tu não determinar, glória a Deus. Por isso, então, para nós sermos sábios, vamos viver a palavra. Vamos respeitar a palavra, o princípio da palavra, o princípio da sabedoria. Então, qual é o primeiro passo para eu ser sábio? É temer o Senhor, é o princípio. É a primeira coisa. Então vamos temer o Senhor, vamos ter respeito pelas coisas de Deus, porque estar na casa de Deus, meus irmãos, é muito bom, mas nós não podemos levar as coisas na brincadeira, desculpa a expressão, mas muitas vezes na palhaçada. Não é frescura estar na casa de Deus, não é frescura a gente louvar aqui em cima não é competição de quem é melhor, aqui não é competição do apóstolo contra o pastor ou contra quem está pregando aqui. Aqui a palavra de Deus tem que ser levada a séria. E as coisas são sérias, e glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, levar as coisas sérias, temer a palavra de Deus. Temer a palavra de Deus. Agora, eu quero ler com você Efésios, lá no Novo Testamento. Efésios capítulo 5. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 5. Glória a Deus por isso. Vamos ler então, versículo 5. Eu abri errado aqui. Vamos, agora vai dar certo. Glória a Deus. Efésios 5, a partir do versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo Jesus. De Cristo e Deus, perdão. E ninguém vos engane com palavras vãs. Porque essas palavras, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, meus irmãos, não sejais os seus próprios companheiros. A Bíblia diz, diversas passagens ali, mas no Novo Testamento, que nós devemos nos importar com o nosso próximo, devemos ter respeito à palavra de Deus. Só que muitas vezes, por nós queremos fazermos a nossa vontade, nós esquecemos a palavra de Deus, o temor da palavra de Deus, que é o princípio da sabedoria, e queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, e acabamos nos tornando os nossos próprios companheiros, por querer fazer as nossas próprias vontades. Muitas vezes nós procuramos pessoas que vão dizer coisas para nos agradar, e procuramos aquelas pessoas que não vão nos levar a lugar nenhum, até que nem o apóstolo fala, não procura, como é que é, apóstolo? Não dê acesso a quem não te dá destino. Muitas vezes procuramos pessoas assim que não vão nos levar a lugar nenhum, que não tem temor pela palavra, mas nós queremos nos agradar, queremos ser os nossos próprios companheiros e não honramos a palavra de Deus. E assim, meus irmãos, em outras situações da nossa vida, a Bíblia diz o quê? Que nós devemos honrar o pai e a mãe. E isso é bíblico, está na palavra. Temos que temer essa palavra. Olha, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Mas muitas vezes, por não querer honrar o pai e a mãe, quando o pai e a mãe diz não faz determinada coisa, a pessoa vai lá e faz, ela age como? Sendo a própria companheira dela, esquece do princípio da sabedoria, que é o temor da palavra. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, que seriam companheiros deles mesmos, e é o que acontece hoje, infelizmente. Ninguém se importa com pai, ninguém se importa com mãe,
Ninguém se importa com o vizinho, com o amigo que está do lado, desonrando totalmente aquilo que diz a palavra, que nós devemos ajudar o nosso próximo, que nós devemos amar o nosso próximo. Muitas vezes queremos ser os nossos próprios companheiros, esquecendo da palavra de Deus. Às vezes dentro da nossa casa, a Bíblia diz que o homem tem que dar a devida honra para a mulher, e a mulher também tem que respeitar o marido como cabeça. Às vezes não há o respeito um para com o outro, um quer ser mais companheiro de si do que o outro. Às vezes é a mulher que quer mandar em tudo, quer passar por cima da autoridade do homem. Às vezes o homem que quer, não, é do meu jeito e pronto, acabou. Um quer mandar mais que o outro. Cadê aquilo da palavra de ter respeito um ao outro? Cadê o temor do casamento, da palavra de Deus? Ou muitas vezes a pessoa, ela se casa, mas ela leva as coisas para outros lados. Estou entrando por um outro assunto agora aqui, meio diferente daquilo que estamos falando, mas ela começa a levar os problemas delas para outras pessoas. Esquece o temor da palavra. O que a palavra diz? Deixará o homem, o pai, a mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Só que muitas vezes o camarada vai lá, se casa, mas ele quer ficar totalmente dependente emocionalmente de tudo dos seus pais, da sua mãe. Ou às vezes é a mulher que quer ficar totalmente dependente do seu pai e não se apega ao seu marido. Tem que sair, irmãos, do cordão umbilical, como se diz. E tem coisas que tu tem que resolver com o teu marido e vocês dois com Deus. Não sei porque eu falei nisso agora, entrei nesse assunto, mas tem coisas que não vai adiantar você levar para amigos e pessoas. Não exponha certas intimidades tuas, da tua casa, com o teu marido, com os teus filhos, para determinadas pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. Às vezes, irmãos, temos que fechar a porta da nossa casa para determinadas pessoas que não vão nos levar a lugar nenhum. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o nosso verdadeiro amigo é Jesus. Nós, com certeza, aqui entre nós, um se dá melhor com o outro, eu me dou melhor com um, você se dá melhor com o outro, se dá bem comigo, eu não sei. Eu posso ter uma amizade linda com cada um de vocês ou com alguns de vocês, mas saiba, eu sou homem, eu sou falho, um dia eu posso te magoar, um dia eu posso te entristecer, mas Jesus nunca vai te entristecer. Se você olhar para a palavra, se você temer a palavra, tiver respeito pela palavra, Ele nunca vai te entristecer. Se você fizer o bem, vai ter recompensa para a tua vida, meu irmão. Assim como Caim e Abel deu um melhor, e o Caim, ele não agradou a Deus na oferta dele. E Deus diz, olha, Caim, se tu fizer, não é bem nessas palavras, mas se tu fizer aquilo que é certo, não vai ter recompensa para ti. Se nós não obedecemos a palavra, não vai ter nenhuma recompensa, não vai ter nada. Você de repente está há 5, 10, 15, 20 anos na igreja e não mudou nada na tua vida. Por quê? De repente. Será que você tem temido, você tem colocado o temor do Senhor, das princípios da sabedoria nas tuas decisões? O teu casamento tem estado diante daquilo que a palavra de Deus diz? Você legalizou seu casamento, você ajustou a sua vida, você continua mentindo, continua pecando? Irmãos, errar na caminhada, todos nós erramos, eu erro ainda e já errei muito, e provavelmente vou errar amanhã, depois de amanhã, mas nós temos que nos aperfeiçoar em Cristo para procurar não errar mais, temer a palavra, ter o respeito pela palavra de Deus. Agora eu quero ler mais um versículo com você aqui, que é Mateus. Você volta um pouco para trás, em Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 10. E muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas, às vezes pessoas aqui fora, as pessoas vão lá, elas são amantes de si mesmo, elas matam, elas roubam, elas mentem. Ou quem era para cuidar, um exemplo, de um país, as autoridades, elas vão, não dá nada. Eu minto, mas não dá nada. Eu não tenho medo da polícia, eu não tenho medo da autoridade. Aí sim o medo aqui vai mudar nesse contexto que eu vou te falar.
Você pode não ter medo de ser enquadrado pela polícia por algo errado que tu fez. Você pode não ter medo de fazer algo errado, porque você diz, não vai dar nada, mas Deus, Ele vê tudo. E aí sim, se você não tem o temor pelas autoridades, se não tem temor pela lei, aí sim você vai ter que ter medo de Deus, porque olha só o que diz aqui, ó, Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo e nem podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Tem um versículo, tem uma outra tradução que diz que é o próprio Deus que pode fazer isso. Ele pode matar a alma, Ele pode lançar no inferno. Então, se nós não fizermos aquilo que é correto, se nós não tivermos o temor da palavra de Deus, vai chegar um dia que não vai ter, nem se diz, não vai ter choro nem vela. Não vai adiantar hoje eu estar aqui bonitinho, legal, estou pregando para você, aí você de casa, tudo bem? Se eu não estiver na palavra de Deus, Jesus vai dizer, eu vou dizer, Jesus, mas eu preguei lá na Mapeve. Aí Jesus vai dizer, apartai-me de mim, maldito, eu não te conheço. Tu não temeu minha palavra. Eu te ensinei, mas tu não temeu a palavra, tu não fez aquilo que é certo. Então, meus irmãos, nós estamos chegando num tempo que a gente não sabe quanto tempo. Pode ser que não tenha mais igreja aberta. Pode ser que o evangelho comece a ser perseguido de uma maneira mais ferrenha ainda. E aí? Como é que vai ser? Acabam com a gente aqui, os obreiros, mandam matar todo mundo. Acabaram com a vida do apóstolo. O apóstolo não vai poder fazer nada. Eu não vou poder fazer nada. Pastor Fabrício, pastores, ninguém vai poder fazer nada. Por isso que a gente tem que temer a palavra e olhar para Jesus, igreja. Se voltar para Cristo Jesus. Então temos que temer a Deus, respeitar a palavra de Deus. Se você não quer temer a Jesus, você quer levar as coisas do seu jeito, na mentira, no erro, leve, mas aí você vai ter que ter medo daquilo que vai vir depois. Porque muitas vezes nós nos concentramos tanto nas coisas que tem aqui, coisas terrenas. Não é errado você querer ter um trabalho bom, você querer ter dinheiro, você querer investir em muitas coisas, não é errado, mas tudo isso aqui vai passar. O dia do nosso velório, do nosso enterro, não vai chegar um caminhão de mudança cheio de coisa lá. O que vai adiantar eu ter conquistado tudo isso e eu ter perdido a minha alma? A Bíblia diz que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua salvação em Cristo. A gente tem que temer a palavra, se voltar e fazer aquilo que é certo, mesmo quando todo mundo diz que não. Mesmo que seja moda. Mas disseram lá na igreja tal que não precisa dar o dízimo. A Bíblia não diz que não precisa dizimar. Mas disseram lá que pode casamento com homem, mulher com mulher. Mas a Bíblia não diz nada disso. Jesus não mudou. Não vem nenhum anjo dizendo um outro evangelho. Ainda ele disse, ainda que vinha outro trazendo um outro evangelho, expulsa logo esse cara, manda esse cara embora. Glória a Deus, igreja. Diga glória a Deus aí. Aplauda Jesus aí, não precisa ficar tão tenso. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus que Deus está falando conosco. Eu creio que Deus está falando conosco, igreja. Isso aí serve para mim, serve para todos nós, igreja. Não, eu não sou perfeito, não estou aqui falando para acusar ninguém, eu não conheço a vida de ninguém, quero ser só um instrumento usado nas mãos de Deus. Mas se eu não estiver bem aqui, eu usar de hipocrisia, eu vou tomar um tufo aqui. Eu vou sofrer as consequências. Então é para todos nós, igreja. Eu quero convidar você a ler, abrir lá em 2 Samuel, já vamos encerrar daqui a pouco, 2 Samuel, lá no Novo Testamento, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, é 2 Samuel no caso, são 2 Samuéis, é o mesmo só que em 2 livros, né? 2 Samuel, capítulo 6. Aqui vai falar de uma história aqui que Davi, ele ia assumir o trono aqui, assentar ao trono.
reinar em Israel, e ele pegou a arca. Você vai ouvir falar aqui da Arca da Aliança. O que era essa Arca da Aliança? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio daquele povo. E o Davi estava disposto a levar essa arca até Jerusalém, que Jerusalém seria a capital do império, do reino. E ele estava disposto a levar essa arca, que essa arca já estava há muito tempo em outro lugar lá parado. Ele disse: então vamos levar essa arca, vamos levar lá, vamos trazer alegria para o povo, vamos levar a presença de Deus para a capital, que é Jerusalém. Vamos dar uma lida aqui. Versículo 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, e levaram dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Olha só, essa aqui é informação importante. Colocaram num carro novo e levaram da casa de Abinadab, onde estava essa arca, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, os caras que estavam levando a arca, filhos de Abinadab, eles guiavam o carro. 4. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô, e adiante da arca. E Davi e de toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, faia, com harpas, com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. Era um carnaval quase. E chegaram à ira de Nacon, e estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Brincadeira, igreja, não era? Era como se fosse uma escola de samba, melhor dizendo, né? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Faltava isso, né? Mas o que aconteceu? Eles estão levando essa arca. Estão levando a arca lá para onde eles queriam levar, para Jerusalém. E vocês viram lá no começo que colocaram a arca num carro novo. Dá para botar um versículo aí para mim, por gentileza? Êxodo 25:14. Não precisa abrir, o irmão vai colocar aqui, por gentileza. Êxodo 25:14. Você viu que eles pegaram a arca representava a presença de Deus. Eles colocaram ela num carro novo. O que diz ali? E meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. Ponto. Mas aqui diz que tinham que colocar argolas para levar a presença de Deus. Mas o que eles fizeram aqui? Eles colocaram num carro. O que poderia ser esse carro? Não é um carro com 4 portas, ali um motor 1.4, direção elétrica, era uma carroça. Eles não fizeram conforme aquilo que a palavra de Deus diz. Isso aqui lá no Êxodo, lá no começo, quando o povo estava saindo lá da escravidão no Egito. Eles tinham que levar 5 argolas, mas eles estão levando como? Com uma carroça. E o que aconteceu no meio do caminho ali? Ali diz no 6, versículo 6, chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Ou seja, eles colocaram na carroça, e a carroça veio a pender, e o cara foi tentar, vai cair. Botou a mão dele, não era para botar a mão dele ali. Ou seja, eles fizeram aquilo que não era para ter sido feito. Colocaram num carro, em vez de levá-la nas argolas. E acabaram, o rapaz ali acabou o quê? Morrendo. Então, a arca, como eu falei, era a presença de Deus. E muitas vezes nós, como representantes de Deus, queremos levar a presença de Deus da maneira que não é para ser levada. Nós, como representantes de Deus, não podemos nos apresentar como homens e mulheres de Deus, mas tendo atitudes que não convêm, que não são da palavra de Deus, não tem o temor da palavra de Deus. Eles vão dizer, se eu acho de uma maneira errada, o pessoal vai dizer, olha ali, o cara está lá na igreja, mas está bebendo, está falando palavrão, está fazendo um monte de coisa errada, está mentindo. Mas que Deus é esse? Que presença de Deus é essa? E aqui a presença de Deus era para ser levada de uma maneira, estavam levando de outra.
Ou às vezes, irmãos, você vai ver doutrinas que nem eu falei. Não precisa mais dar o dízimo, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquele outro. Aí você vai para outra igreja, para outro lugar que ensina completamente distorcida a palavra de Deus e você acaba se perdendo, porque eles querem levar a arca do jeito deles. E nós temos que levar a arca como? A presença de Deus como? Da forma que Deus quer, a forma que Deus ensina. Não é da forma que um homem ensina, não é da forma que eu ensino, mas é da forma que a palavra diz que tem que ser levada a arca. E glória a Deus por isso. Então ali diz que a ira de Deus se acendeu e o rapaz acabou morrendo. Se a gente decide levar a arca de qualquer maneira, a presença de Deus de qualquer maneira, vai chegar uma hora que nós vamos acabar morrendo espiritualmente. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanece. Não adianta eu estar aqui, que nem eu falei, legal, bonito, show de bola, bacana, mas se eu estou usando de engano, eu vou morrer espiritualmente. Eu posso até mesmo ser recolhido por Deus se eu abusar dessa misericórdia de Deus. Por isso que nós temos que temer a palavra de Deus e levar a presença de Deus com temor, com respeito. Então mais à frente aqui, já vamos quase terminando. Aqui no 9 diz aqui, versículo 9: E temeu a Davi naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar na casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Ou seja, esse rapaz aqui, ele não era um rapaz do povo de Deus, ele era um geteu, ele era, ou seja, do povo de Gate, lá da terra dos gigantes. Mas Davi, ele disse: eu vou colocar lá, na casa desse rapaz, vamos deixar lá na casa desse rapaz. E ele foi abençoado. Muito antes disso acontecer, a arca já tinha sido roubada por esse povo dos filisteus, e tinha causado uma série de mortes e problemas, porque aqueles homens começaram a fazer chacota com a arca de Deus, com a presença de Deus, e acabaram morrendo, devolveram a arca. Esse homem, de repente, ele ouviu falar dessa história, e ele temeu a Deus. Ele não tinha nada a ver com o povo de Deus, mas ele temeu a Deus, e foi abençoado. Então, meus irmãos, nós devemos temer a Deus. E tem tanta gente aí fora que às vezes não está dentro de uma igreja aqui e parece que teme mais a Deus do que aqueles que estão aqui dentro. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Às vezes nós temos uma dificuldade, um peso, uma coisa em orar, em jejuar, e muitas vezes quando a gente se desloca nas ruas, nas esquinas, tem gente que fica a noite toda dançando e colocando um monte de coisa nas esquinas para conseguir algo aos olhos deles. Então, meus irmãos, esse rapaz foi abençoado porque ele temeu a Deus, e a vida dele ali teve uma reviravolta. A casa dele toda foi abençoada porque ele temeu a Deus. Ele recebeu a arca, ele não ficou brincando com a presença de Deus na casa dele. De repente os filhos dele iam chegar na arca lá: ô pai, o que é isso aqui? Ele diz: não, guri, sai daí, é a arca de Deus, respeita. Ele temeu a Deus, de repente ele passou aquilo para a família dele. A Bíblia não diz esse tipo de coisa, é só um pensamento aqui. Mas igreja, em suma, em resumo, nós todos devemos temer ao Senhor, obedecer a palavra dele e fazer as coisas conforme aquilo que Deus quer. Levar a presença de Deus com temor, com respeito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E glória a Deus por tudo que Ele falou conosco essa noite. Amém? Pode aplaudir a Jesus, igreja. Glória a Deus. Que bênção, né? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Que palavra abençoada, que palavra abençoada, que palavra de Deus, né? A gente sabe que o Senhor está na casa, a gente sabe quando Deus está operando, né? Palavra abençoada, Jonathan, palavra abençoada. Engraçado que esse jovem toca nesta arca, esse homem toca na arca, e
naquele mesmo momento, né, Deus fulmina ele ali, né, ele vem a morrer. E isso traz um temor ali para o rei, traz um temor para todos que estão ali. Porque além de ter levado a carruagem, né, que estava carregando a arca agora, que não era a função da carruagem, o que me chama a atenção é que quem toca na carruagem é alguém que não é especificamente separado para carregar a carruagem, né? Tem pessoas que são específicas para carregar algo. Então nunca tente carregar aquilo que não é para você carregar. Se Deus deu um chamado para você de evangelista, você é evangelista. Não tente ser o profeta, ser o pastor, ser o missionário. Você é evangelista. Se Deus te deu um chamado pastoral, você é o pastor, é o que apacenta as ovelhas. Se Deus te deu um chamado de apóstolo, você é aquele que dá destino. Dá destino às coisas. Você simplesmente dá destino a elas. Se você for chamado a ser um diácono, cuide da casa de Deus. Não espere alguém cuidar de algo que Deus deu para você cuidar. Se Deus te chamou como um levita da casa do Senhor, não espere ser algo que Deus não te chamou. Não busque ser algo que Deus nos chamou. Eu vejo, e eu boto muitas das vezes Natan ministrar, eu coloco o Jonathan ministrar, porque eu sei que Deus chamou eles para isso. Porque Deus já me mostrou. Lohana muitas das vezes prega, porque eu sei que Deus chamou para isso também. Eles estão, não vou dizer que quebrando um galho, mas eles estão numa função fazendo com muito amor, mas da qual Deus vai, num tempo, Deus tira eles e Deus levanta eles em outra função. Assim é o Senhor, mas isso tem que ser em Deus, não pode ser na vontade do homem. Algumas pessoas dizem, sai do ministério porque está tanto tempo lá, tu viu que não consagrou mais ninguém. Não, é melhor não consagrar ninguém do que consagrar pessoas imaturas, que vão sair daqui ferindo, e vão ferir mais pessoas. E sabe de quem Deus vai cobrar depois? Daquele que fez. Então, quando nós somos ainda meninos, nós não temos experiência, nós podemos errar. Mas depois que vem a maturidade, Deus não aceita que nós venhamos falhar. Enquanto eu sou menino, eu penso como menino, ajo como menino e ando como menino. Mas depois que sou moço, ou seja, espiritualmente falando, depois que sou homem, eu não posso mais agir como menino. Então, se Deus te dá um chamado, faça. Se Deus te dá um chamado para ser alguém, uma coluna do ministério, alguém que fique sentado dando glória a Deus, aleluia, Deus te convocou para o coral. Deus te convocou para algo celestial, algo espiritual. Simplesmente você não é alguém que está sentado numa cadeira, não. É alguém que Deus escolheu, que Deus tocou no coração, que Deus enviou o Espírito Santo e disse: eu te chamo para uma obra, mesmo que seja para estar sentado num banco na igreja, glorificando e exaltando meu nome, e sendo uma coluna, trazendo a tua oferta, trazendo o teu dízimo, porque através disso a minha obra se mantém. Sabe quem você é? Você é o mantenedor da obra. Tem muita gente querendo cargo, mas não entendendo o princípio dos cargos. Então há uma importância de saber qual é o cargo, qual a função. Eu me lembro que quando levantaram eu e a apóstola bispos, né, nós passamos por toda essa escala. E quando nos colocaram a bispo, nós fomos ler, primeira coisa, vamos ler o que o bispo faz. O que os bispos fazem? Primeira coisa que ela fez, o bispo ele não vai se deitar ao vinho, não pode tomar o vinho. E aí a gente, não pode tomar vinho, nada, quase nada. Eu disse, olha, aqui diz para não se deitar, é prolongar, mas assim, eu prefiro não arriscar. Como já não bebia, como ela não bebia também, ela disse assim, e eu gostava de tomar um quentãozinho, né? E aí não pode. Então tem coisas que não podem. Sabe, não espere, gente, linda essa mensagem, Jonathan. Não espere alguém fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Não espere, sabe por quê? Porque você pode matar os sonhos e o projeto de alguém que foi fazer algo no teu lugar, sabe? Porque você não fazia. E Deus pode te cobrar. Davi, ele não leva a arca para o lugar ou para o reinado, porque fica na casa de alguém, agora, muito improvável, que era Obed-edom. E ele disse, deixa a arca na minha casa, deixa que eu carrego ela, deixa que eu levo ela, porque lá na minha casa, pior do que está, não vai ficar. Era isso que esse homem queria mostrar. Pior do que está a minha casa, não vai ficar mais. Desculpa, Jonathan, mas o Espírito Santo de Deus está revelando algo aqui. Sabe, tem pessoas que precisam levar algo para casa só quando alguém não quer carregar. Tem pessoas que precisam fazer, é só quando alguém não quer fazer mesmo.
Sabe, porque Deus tira daquele que Deus dá e dá para aquele que quer fazer. Sabia disso? A Bíblia diz que Deus tira o talento daquele que não multiplica e dá para aquele que multiplica. Ei, quantos aqui são improváveis e querem estar na dependência de Deus para multiplicar tudo aquilo que Deus der sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus? Eu não falo em palavras, eu profetizo essas palavras. Eu quero convidar você a entrar em oração neste momento. Eu quero pedir para que você faça a tua oração e coloque diante de Deus: Deus, para que eu estou chamado? Senhor, será que eu não estou avançando? Será que eu estou andando no tempo certo? Será que eu estou entendendo todo o propósito que o Senhor tem comigo? Oh Senhor Deus Pai, passamos por tantas coisas, passamos por tantas coisas na caminhada, e muitas das vezes as adversidades, elas tentam nos desfocar, nos tirar do caminho. Mas Senhor, que nós venhamos dar destino às nossas vidas do Senhor, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas, mas que possamos, Deus, tudo aquilo que for dado a nós, que nós venhamos fazer com excelência, que nós venhamos, Senhor, valorizar o nosso chamado, que nós venhamos, Deus, valorizar aquilo que Deus tem confiado aos nossos corações, às nossas vidas. Pai, que multiplique toda a sorte de bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. Guarda cada um deles na ida para os seus lares. Senhor, liberta todos aqueles que precisam ser libertos daquilo que não agrada ou não provém do Senhor. Mas em nome de Jesus, que a tua presença seja com a vida de cada um dos meus irmãos, e que eles venham ter uma continuidade desta semana, um bom feriado, um bom final de semana, até domingo, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. E você diz amém e amém, e dá uma salva de palmas para Jesus.